Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com notícias que foram destaque ao longo da semana. E veja o que preparamos para esta edição. Plano de saúde não pode ser cancelado em caso de aposentadoria por invalidez. Transportadora no Pará é condenada por não prestar assistência à vítima de estupro coletivo. No quadro Quero Post, saiba o que é cargo de confiança. E ainda, ética na magistratura é tema de seminário promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. O Revista TST está no ar. O Revista TST começa trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou a sessão e traz mais detalhes é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Anamélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de reintegração feito por um ex-empregado da Chocolates Garoto. O profissional pretendia ser reintegrado ao quadro da empresa com o argumento de que, após a demissão, a vaga até então ocupada por ele não havia sido preenchida. A legislação diz que as empresas com mais de 100 empregados devem destinar de 2% a 5% das vagas a beneficiários reabilitados ou a pessoas com deficiência. A SDI1 reconheceu que, embora o ex-empregado tenha desenvolvido doença ocupacional, o percentual estabelecido em lei estava sendo cumprido pela empresa. Acompanhe os detalhes na reportagem. O empregado demitido da Chocolates Garoto pedia a reintegração ao quadro de empregados com base no artigo 93 da Lei 8.213, de 1991. A lei estabelece um percentual mínimo de 2% a 5% de trabalhadores reabilitados ou de pessoas com deficiência para as empresas com mais de 100 empregados. De acordo com o texto, a dispensa de pessoa com deficiência ou beneficiário reabilitado pela Previdência Social somente poderá ocorrer após a contratação de outro trabalhador nas mesmas condições. A Garoto sustentou que os empregados reintegrados judicialmente não podem ser considerados no percentual previsto na lei quando não ostentam a condição de deficientes físicos ou de oficialmente reabilitados pelo INSS. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho seguiu o entendimento do regional de que, embora sustente ser portador de doença ocupacional, o autor não foi contratado como deficiente físico e entendeu não ter havido violação, uma vez que na empresa foram observados os percentuais estabelecidos em lei. Ao analisar o recurso do profissional à SDI1, o relator do caso, ministro Valmir Oliveira da Costa, argumentou que a ausência de contratação de substituto em condição semelhante à do empregado dispensado, seja ele deficiente ou reabilitado, não induz a invalidade da dispensa, desde que mantido o percentual mínimo previsto em lei. O que se verifica no caso. Conheço por divergência no mérito eu nego o provimento, uma vez que esta SDI já pacificou o entendimento de que a ausência de contratação de substituto em condição semelhante à do empregado portador de deficiência ou reabilitado não induz a invalidade da dispensa, se mantido o percentual mínimo previsto no artigo 93 da Lei 8.203/91. Portanto, em síntese, conheço e nego o provimento para aplicar a jurisprudência. Por unanimidade, os ministros da SDI1 negaram o recurso e mantiveram a decisão da quinta turma, que negou o pedido de reintegração do empregado. E também tivemos julgamento importante na Seção 2 de Dissídios Individuais. Veja na reportagem. A Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que um candidato aprovado em concurso público que não apresentou os documentos no prazo exigido em edital não pode tomar posse, mesmo com base em decisões liminares da Justiça do Trabalho. As provas para selecionar fisioterapeutas para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, foram aplicadas em 2014.
Em 2016, o candidato foi convocado para assumir o cargo. A partir daí, de acordo com o processo, ocorreram duas falhas. A primeira foi que o candidato não observou a regra do edital sobre a apresentação do certificado de títulos de especialização em fisioterapia em terapia intensiva. Ele mostrou outro documento. A segunda falha ficou por conta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que declarou a aprovação do candidato sem verificar que o documento apresentado não atendia às exigências do edital. Para suprir a falha de ambas as partes, a EBSER estendeu em mais 5 dias o prazo para a regularização do certificado. Mas, mais uma vez, o fisioterapeuta não cumpriu o prazo e só entregou os títulos 2 meses depois. Ainda assim, o candidato conseguiu reservar a vaga, agora com o apoio de decisões liminares, tanto em primeiro grau quanto no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí. O entendimento foi que a entrega do documento não dependia dele, mas da instituição de ensino onde ele fez a especialização. O regional considerou ainda que a EBSER teria gerado expectativa de direito ao profissional, uma vez que ampliou o prazo previsto no edital para a apresentação dos documentos. A EBSER, então, recorreu ao TST. A relatora do caso na SDI2, ministra Maria Helena Malman, teve entendimento diferente do primeiro e do segundo grau. Para a ministra, o fato de a empresa ter aumentado o prazo para apresentação de documentos não gera expectativa legítima de direito, porque o próprio candidato descumpriu o prazo ampliado. Assim, a SDI2 julgou improcedente o mandado de segurança e negou a posse do candidato. A ministra Maria Helena Malman destacou que as regras do edital não podem ser relativizadas sob o risco de afronta à isonomia. E fique ligado, dos dias 8 e 9 de outubro, o TST vai sediar o seminário 30 anos da Constituição Cidadã e 1 ano de reforma trabalhista. O evento é voltado a magistrados, servidores, advogados, auditores, membros do Ministério Público e estudantes de direito. Inscrições gratuitas no site da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. O endereço é enamate.jus.br. E depois do intervalo, quero post, saiba o que é cargo de confiança. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E vamos começar o giro de notícias pela 8ª turma. A Companhia Energética do Maranhão vai ter que indenizar por danos morais uma empregada aposentada por invalidez que teve cancelados planos de saúde e odontológico. O Tribunal Regional do Trabalho, no Maranhão, havia determinado o restabelecimento dos planos, mas julgado indevida a reparação por dano moral. Para o TRT, não ficou configurada ofensa de cunho moral nem ato ilícito por parte da empresa. A profissional recorreu ao TST. A relatoria ficou com a ministra Maria Cristina Peduzzi. Segundo a ministra, a decisão do regional deveria ser revista por estar em desacordo com a jurisprudência do TST, em caso de comprovação do cancelamento indevido do plano e das despesas médicas decorrentes. Por unanimidade, a turma fixou o pagamento de indenização à aposentada no valor de R$10 mil. E uma empregada de pet shop que foi mordida por um filhote de cão não vai ser indenizada por dano moral. O caso é da 7ª turma. Gostar de cães é requisito número 1 para trabalhar em pet shops. Dar banho, tosar, tudo isso faz parte da rotina do empregado. O profissional deve ser capacitado para lidar com os bichos e precisa utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual.
Uma empregada que trabalhava em um pet shop em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, recorreu à Justiça do Trabalho após ser mordida por um filhote de cachorro de 3 meses. Em defesa, a empresa afirmou que a profissional descumpriu as determinações do uso de equipamentos de segurança e que o animal estava vacinado e havia tomado vermífugo. Em primeira instância, o pet shop foi condenado a pagar R$3 mil de indenização. O juiz entendeu que a empregada sofreu abalo psicológico. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul afastou o dano moral ao avaliar que os empregados da empresa eram treinados. Também contribuiu para a sentença o laudo pericial, que confirmou que a empregada não utilizou equipamento de proteção à disposição dela, no caso, uma luva de silicone. No Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi analisado pela 7ª turma. Para o relator, ministro Cláudio Brandão, o trabalhador que lida diariamente com cães e gatos não tem a personalidade violada ao ser mordido por um filhote enquanto o examina. O ministro também destacou que a Justiça do Trabalho está atenta às inúmeras situações de abuso moral praticadas contra empregados, mas observou que não se pode banalizar ou aceitar reparação por qualquer aborrecimento da relação de trabalho. Por unanimidade, os ministros decidiram não aceitar o pedido de indenização da empregada. E a 6ª turma condenou a Fundação da Universidade Federal do Paraná a pagar como horas extras os intervalos não usufruídos por uma médica. A médica alegou no processo que dava plantões de 6 ou 12 horas, mas não usufruía do repouso de 10 minutos a cada 90 minutos de serviço, conforme estabelece a lei que trata da duração dos trabalhos dos médicos. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho no Paraná negou o pedido da médica para receber as horas extras. Para o regional, a empregada não comprovou que o intervalo não foi usufruído. A médica recorreu ao TST. A relatora do caso, na 6ª turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, aceitou o pedido. De acordo com a ministra, é do empregador o ônus de comprovar que o intervalo foi usufruído. Conforme previsto na CLT, é obrigação dele manter os registros dos períodos destinados a repouso e descanso. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a 4ª turma. Uma transportadora em Belém, no Pará, vai ter que indenizar uma empregada vítima de estupro coletivo. O crime ocorreu durante um ataque de piratas a uma balsa de transporte de madeira em que a mulher trabalhava. Ao julgar o caso, o relator no TST, ministro Guilherme Caputo Bastos, entendeu que ficou clara a responsabilidade subjetiva da transportadora no caso. Conforme registrado pelo TRT, a empresa foi omissa ao deixar de prestar socorro à mulher e ainda determinar que o comandante seguisse viagem normalmente. O relator afirmou que o acompanhamento psicológico era necessário para evitar outros danos, como depressão, transtornos ou até suicídio, o que não ocorreu. Sendo assim, a empregada tem direito ao pagamento de reparação moral no valor de R$50 mil. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook, alguns seguidores comentaram a notícia. O Lucas Rocha escreveu: correta decisão, pois o fim da empresa não é somente o lucro, ela também tem que cumprir com sua função social, além do que o bem-estar do capital humano é um dos pilares da sustentabilidade. Faça como o Lucas e deixe o seu comentário nas nossas publicações no Facebook. Acesse facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta publicada com a hashtag Quero Post é do Carlos Júnior. Ele quer saber qual a definição legal de cargo de confiança. Veja na reportagem. Dedicação diária e exclusiva na gerência desta concessionária. Essa é a rotina do Marcelo. Há 10 anos ele trabalha na mesma empresa, onde aos poucos foi subindo de cargo. Com o passar dos anos, ele ganhou experiência e também mais responsabilidades. Hoje, é ele quem comanda tudo por aqui. Eu atuo na gestão comercial aqui dessa concessionária, à frente de um quadro de umas 30 colaboradores.
diretos e intermediando também negociações, interesses da montadora, da direção e, obviamente, também dos clientes. O Marcelo ocupa um cargo de confiança, que dá a ele a autonomia de tomar decisões de maneira independente, sem o aval de um superior. É alguma coisa que você parece que vai procurando ao longo da sua carreira, chegar nesse patamar, e quando você está exercendo, você percebe que, de fato, depende muito mais de responsabilidade, gestão, comprometimento. O cargo de confiança é ocupado por quem exerce efetivamente a gestão dentro das empresas. É o profissional que representa os interesses do empregador e tem o poder de intervir e influenciar diretamente nas decisões das empresas. O poder diretivo de coordenar as atividades, o poder de fiscalização, de dar as ordens e fiscalizar se elas estão sendo executadas de acordo com aquilo que a empresa estabeleceu e, eventualmente, conforme o grau de delegação que a empresa dê para esse empregado gestor, inclusive o exercício de poder disciplinar, como a aplicação de advertências, suspensões e até mesmo, conforme o caso, dispensa por justa causa. Quem exerce o cargo de confiança recebe, em média, um acréscimo de 40% sobre o salário, uma espécie de gratificação pelo aumento da responsabilidade do trabalhador. Esse percentual deve ser discriminado na carteira de trabalho e incorporado a cálculos de férias e 13º salário. É possível que o empregado exerça um cargo de gestão, recebendo uma gratificação que pode variar conforme a decisão da empresa, pode ser de 10, de 20, de 30, etc. Mas se for igual ou superior a 40% do cargo efetivo, ou seja, daqueles trabalhadores que não exercem essas funções de gestão, a empresa tem a possibilidade de excluir esse empregado dessas normas de duração do trabalho, como marcação de ponto, enfim, e outras consequências legais. O ministro explica que, como esses profissionais não cumprem uma carga horária definida, a previsão do pagamento de horas extras também é diferenciada. Exercendo de fato cargo de gestão e recebendo uma gratificação igual ou superior a 40%, a empresa pode excluí-lo, enquadrá-lo nessa exceção do artigo 62, inciso 2º da CLT e afastá-lo, então, do controle de jornada e do recebimento de horas extras. E no próximo bloco, ética na magistratura é tema de seminário promovido pela Enamate. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista arrecadou mais de 967 milhões de reais, quantia 18% maior que em 2017. Desse total, mais de 451 milhões de reais foram arrecadados em 8.239 acordos, quase 345 milhões em 27.858 bloqueios via Bacenjude e 171 milhões em 645 leilões. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas foi o TRT de grande porte que mais arrecadou, cerca de 219 milhões e 700 mil reais, seguido dos TRTs em Minas Gerais, com quase 176 milhões 945 mil reais, e no Rio de Janeiro, com quase 39 milhões. Com o slogan Sempre há uma saída, a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista teve o objetivo de solucionar o maior número de processos em fase de execução, ou seja, que estão aguardando o pagamento da dívida. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, participou da abertura do 2º Congresso Internacional de Direito, Governo e Tecnologia. O evento reuniu especialistas da área, representantes do setor privado e governo para debater o uso da tecnologia no meio jurídico.
As palestras abordaram exemplos reais de inteligência artificial, direito digital, tecnologia no governo, cibersegurança, entre outros assuntos. Servidores lotados em gabinetes de ministro e unidades vinculadas à Secretaria-Geral Judiciária do TST participaram do curso Direito Ambiental do Trabalho. As palestras foram ministradas pelo Dr. Neistane Moraes Maranhão, juiz do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, no Amapá. Durante os encontros, foram abordados conteúdos referentes ao meio ambiente do trabalho, direito ambiental do trabalho e assédio moral. Vai até o dia 31 de outubro a pesquisa de satisfação do Tribunal Superior do Trabalho. De forma rápida e online, o público externo poderá avaliar e opinar sobre os serviços prestados pelo tribunal, como qualidade no atendimento, tramitação dos processos e outros. Para participar da pesquisa, preencha o formulário disponível no site tst.jus.br. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu um seminário sobre ética na magistratura. Veja como foi. Realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, com sede em Brasília, o evento reuniu cerca de 180 magistrados do trabalho de todo o país. A abertura da cerimônia contou com a presença do presidente do TST, ministro Brito Pereira, que deu as boas-vindas a todos os participantes. Quero deixar aqui uma saudação especial para todos quantos fazem esse seminário, desejar que seja ele produtivo e que tenha realmente, que nós exacerbemos esse sentimento de ética. A ministra do TST e conselheira da ENAMAT, Kátia Magalhães Arruda, enfatizou que a conduta ética deve ir além das ações do magistrado. A ética é essencial para que o magistrado perceba o seu papel na sociedade, perceba que ele tem que não só ter uma conduta ética, como parecer esse comportamento ético e, sobretudo, vincular esta ética à dignidade da pessoa humana, que é o tema central dos direitos fundamentais no Brasil. Durante o seminário, o professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento, apresentou a palestra Ética Judicial. Para o professor, o tema interessa a toda a sociedade. Ela se aplica tanto à atividade jurisdicional propriamente dita, como também pode se aplicar à conduta dos juízes particular naquilo que de alguma maneira possa influir na percepção social sobre o Poder Judiciário, especialmente sobre a imparcialidade do Poder Judiciário. O professor doutor da Universidade de São Paulo falou sobre as implicações éticas nas redes sociais para os membros do Poder Judiciário e alertou sobre os riscos da influência das novas mídias nos julgamentos. Os juízes têm que estar conscientes de que a tomada de decisão deve garantir a sua autonomia. Por isso, a reflexão a respeito do papel do juiz que exerce uma função fundamental, estruturante para a sociedade, exerce a sua institucionalidade representando o Poder Judiciário, não pode sossobrar ou deixar o raciocínio jurídico se perder diante das pressões da mídia, das redes sociais e da opinião pública. O ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, presidiu a mesa que tratou das mídias sociais. Deve se preocupar em não utilizar e não acreditar no que está nas mídias sociais, mas sim a realidade do processo que ele está julgando, a fim de humanizar a decisão judicial e evitar que o juiz se transforme apenas numa máquina de produzir decisões. Ou seja, o juiz deve decidir com justiça, com equidade e com segurança e não se deixar impressionar pelas mídias sociais. O diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Mello Filho, avaliou que discutir ética é fundamental para aprimorar o judiciário. Nós trouxemos no seminário hoje a abordagem sobre ética em várias perspectivas, justamente para que ela provoque uma reflexão em torno de todas as escolas judiciais do país e essas escolas possam aprofundar esse debate, e ano que vem nós teremos um outro encontro para saber a avaliação e quais são as nossas conclusões a respeito dessa importante questão.
Durante o evento foi apresentada ainda a nova versão da TV Enamate, que vai proporcionar ao público amplo e rápido acesso ao conteúdo produzido pela escola, que inclui conferências, seminários e outras atividades formativas desenvolvidas nos últimos 10 anos. Temos índices, a busca é muito fácil, então nós teremos a oportunidade de trabalhar com temas muito importantes que estavam se perdendo e que eram realizados uma única vez presencialmente, que nós não tínhamos oportunidade de difundir para o Brasil, para os juízes, sem que eles tivessem que se deslocar. Agora ele está todo à disposição e com isso também inserimos o projeto da Grandes Aulas. São professores estrangeiros que têm falado sobre temas atuais e nós estamos trazendo à disposição que qualquer juiz, em qualquer momento, ele pode acessar todas essas palestras e manter a sua atualização e plena integração com a atividade jurisdicional e com a sua formação. E o programa de hoje fica por aqui. Outras notícias do TST você acompanha no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.